Põe aqui então, aí você vai marcando. Não precisa ficar conectado não. Só pra ver se chama. Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando. Você vai se acomodando aí, pega uma Bíblia para estar nos acompanhando. E daqui a pouco a gente vai começar. 2 minutinhos, a gente já vai começar o nosso bate-papo dessa noite. Depois vocês confirmam aí se o áudio tá legal, se a imagem também tá legal. A gente ir acertando aqui. Eu já vi que o Vinícius já tá aí com a gente, o Barrete, Didi, Valdevino. Um abração pra vocês dois. Só dá um ok aí pra ver se o áudio tá bom, se a imagem também tá ok. Ok, vamos lá. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar nos acompanhando. Vamos fazer uma oração para dar início a mais um bate-papo, mais uma reunião de intercessão que a gente já está acostumado a fazer aqui às segundas-feiras, né? Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, as nossas vidas, a sua vida, a sua casa. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor pela vida. Obrigado, Deus, por Senhor ter nos dado mais um dia de vida, o privilégio de viver mais um dia na presença do Senhor, cuidados, guardados pelo Senhor. Obrigado por esse tempo, esse momento. Queremos falar sobre assuntos que dizem respeito à Tua palavra, a palavra do Senhor. E eu clamo que Teu Espírito Santo esteja tocando no coração de cada um que está nos ouvindo, trazendo o entendimento, trazendo a compreensão, trazendo a revelação da Tua palavra. Obrigado porque de uma forma tão detalhista o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada casa, cada lar, cada família que está nos acompanhando. Que seja um tempo bom, um tempo de edificação. Quero me esvaziar de mim mesmo aqui, de toda o pouco de sabedoria que eu tenho, de toda soberba, de todo orgulho, de toda arrogância e permitir que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração através dos meus lábios. Que cada vida seja abençoada pelo Senhor. Somente o Teu nome será exaltado neste lugar, meu Rei. Somente o Teu nome será adorado neste lugar. Somente o Teu nome receberá toda honra
e toda a glória nesse tempo que vamos passar aqui. Que o Senhor esteja, Deus, tendo compaixão das nossas vidas, derramando da Tua graça e que a unção do Teu Espírito Santo esteja viva nos nossos corações. Essa é a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Nós estamos já há algumas segundas-feiras aí falando a respeito de Jesus, uma série de mensagens aí, de reflexões a respeito da vida de Jesus. Eu gostaria de dar continuidade hoje para falar dele, porque toda a palavra ela gira em torno de Jesus. Só existe vida hoje por causa de Jesus. Só existe igreja por causa de Jesus. Só existe paz por causa de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Tudo gira em torno dele. A nossa vida gira em torno de Jesus, ainda que você não entenda isso. E no final, como diz a palavra em Apocalipse, vai haver um casamento de Jesus com a noiva imaculada dele, que é a igreja. O texto de Romanos diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós vamos falar de Jesus. Não existe evangelho sem Jesus. Quero falar hoje, quem é esse Jesus chamado Cristo, que Pilatos falou lá para a multidão? O texto que nós vamos meditar hoje não está relacionado àquela frase de Pilatos. Mas eu quero perguntar para você hoje, quem é esse Jesus chamado Cristo? Você o conhece? Você sabe quem é esse Jesus chamado Cristo? Do latim Cristo, derivado do grego Christos, significa ungido, que por sua vez deriva do hebraico Mashiach, que significa Messias. Quem é esse Jesus? E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas. Eu gosto do Evangelho de Lucas. E hoje eu quero utilizar um texto que está inserido aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas era um médico. E veja só, por ser médico, ele tinha uma visão diferente dos demais evangelistas. Por ser médico, ele tinha uma visão mais aguçada, mais apurada, mais refinada. Ele conseguia ver com detalhes, porque o médico ele consegue enxergar os detalhes, ele consegue olhar para uma pessoa, às vezes só no olhar e saber e dar o diagnóstico. Às vezes não precisa nem de exame. E uma coisa interessante que eu gosto de usar, que o pastor Cote usa, ele fala assim: antes de saber que tipo de problema tem uma pessoa, temos que saber que tipo de pessoa tem o problema. E o médico, ele faz algumas perguntas para saber que tipo de pessoa é aquela que ele está atendendo. Às vezes ele nem se atém muito à enfermidade, ele quer saber que tipo de pessoa, que comportamento você tem, quais são seus hábitos, o que você come, onde você trabalha, você é estressado, como que é seu temperamento. Com base nisso daí ele já vai formando a sua opinião ali e ele consegue dar um diagnóstico preciso. Às vezes ele pede o exame só para confirmar aquilo que ele já está em mente. Então o médico ele tem essa visão toda aguçada e Lucas era um médico. Então quando ele olhava em volta de Jesus, as pessoas que estavam em volta, ele tinha um olhar diferente. E isso é muito interessante para nós pensarmos nessa noite, uma vez que o que mais nós precisamos ter nos dias de hoje, nesses últimos dias, é uma visão clara daquilo que está acontecendo ao nosso redor. É uma visão precisa daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Estão acontecendo tantas coisas e muitas pessoas estão perdidas, estão com medo, estão desesperadas, inseguras, com incertezas. E precisamos ter uma visão clara. Precisamos ter uma vigilância constante.
observar os detalhes de tudo que tem acontecido, para que nós possamos ter o discernimento correto daquilo que Deus quer nos ensinar. Daquilo que é vontade soberana de Deus, daquilo que é vontade permissiva de Deus, enfim, sendo vontade soberana ou sendo vontade permissiva, Deus está no controle. Ele tem tudo na palma da mão dele. Deus não pestaneja, o olhar dele está fixo a contemplar os maus e os bons. E nós precisamos ter esse discernimento. O que Deus está querendo nos ensinar? Para onde que Deus está direcionando? Quais são os sinais que Deus está usando para nos despertar? Veja só, Lucas tinha essa clareza em suas observações sobre Jesus. Lucas sabia quem era o Cristo, né? Mas eu quero bater nessa pergunta. Quem é esse Jesus chamado Cristo? Esse Jesus é aquele que acolhe a todos, sem acepção de pessoas. Aquele que ama todos. Aquele que socorre todos. Aquele que cura, que liberta, que nunca fechou a porta para ninguém, que até na sua morte foi algo tão simbólico, tão impactante, tão importante, que ele, quando morreu e morte de cruz, ele morreu com os braços abertos. Ou seja, ele está com os braços abertos para todos, sem acepção. Pastor, mas o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe o que eu fiz. Não quero saber, não tem problema. Jesus está de braços abertos para você. Aproveite enquanto você tem vida e enquanto ele não volta. Você consegue entender? Jesus está de braços abertos. Ele é aquele que nos ajuda em tempos de angústia. Jesus é aquele que morreu por todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou quem? O mundo. Jesus morreu por todos, sem acepção. Romanos 4,25. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ele foi entregue por todos os pecados. 1 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam agora para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu por eles. Jesus não fez acepção de pessoas, ele morreu por todos, ele está de braços abertos para todos. Este é o Jesus chamado Cristo. Agora veja só, Jesus tinha algumas coisas, alguns comportamentos que chamavam a atenção de Jesus. E aqui eu não estou falando de obras, aqui eu não estou falando daquilo que as pessoas fazem para ganhar alguma coisa, não. Jesus observava sem que as pessoas percebessem que ele observava. Porque senão ficava aquele negócio, vamos fazer porque Jesus está olhando. Não, ele observava sem as pessoas perceberem. E aquilo que as pessoas faziam, que expressavam exatamente aquilo que tinha no coração delas, chamava a atenção de Jesus. A palavra é muito clara quando diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Comportamentos, atitudes, palavras, aquilo Jesus observava. E algumas atitudes chamavam a atenção de Jesus. E eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe com a gente. Eu vou tomar uma água e vou dar um recadinho. Veja só, hoje eu vou sortear essa caneca aqui, ó, com esse bigodão. Biamém, seja homem. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino, agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, deixei das coisas próprias de menino. Ou seja, a responsabilidade chegou. O caráter foi estabelecido. E agora eu vou assumir o sacerdócio do meu lar. Biamém, seja homem. Vou sortear essa caneca aqui e tem 3 regrinhas simples. Vou fazer uma pergunta, você precisa responder
mas eu vou fazer no decorrer dessa live. Então você precisa estar acompanhando essa live. Você precisa responder e me dar o endereço de onde é que você achou. Segunda regra, você precisa ser de Pereira. Aí o Barreto já vai ficar chateado comigo, que ele está lá na ilha. Mas é que a gente ainda, o ministério, não tem condições de pagar o frete para outra cidade, tá? Então, por enquanto, com o pessoal de Pereira, tá? Você precisa ser de Pereira. Terceiro lugar, você vai precisar indicar aí 3 pessoas nos comentários, 3 pessoas para acompanhar a live, e o Guilherme vai estar acompanhando aqui com a gente. Já, se você puder aí compartilhar e indicar nos comentários 3 pessoas aí para acompanhar essa live com a gente, né? O objetivo é o quê? É que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Eu não estou ganhando nada com isso. Isso aqui eu gastei com o meu dinheiro, tá? Vou sortear aí, dar de presente. Então, o objetivo aqui primeiro, não estou atrás de seguidores. Tem 4 mil pessoas, tem 4 mil amigos aqui no Facebook. Eu não posso ter mais que 5 mil, porque eles bloqueiam. Então, eu não estou atrás de seguidores. Segundo lugar, eu não ganho nada com isso, tá? Então, o objetivo é ativar o seu interesse pela Bíblia, por buscar Jesus. Segundo, é compartilhar a palavra de Deus para que mais pessoas possam ser abençoadas, tá? Então, você indica aí 3 amigos nos comentários, você precisa ser de Pereira, responder, o primeiro que responder, que chegar aqui no celular, que o Guilherme está acompanhando aqui com a gente, aqui, a primeira resposta que chegar da pergunta com o endereço, é lógico que vai ter um versículo bíblico que fala sobre isso, então vai ser o ganhador, beleza? Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso 1 diz assim os textos: apertando a multidão, apertando quem? Jesus. Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar. Tem uma versão que eu gosto muito, que ele fala assim: vai para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Eita glória, Zé Jovino! É uma coisa tremenda. Veja só, Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele lidou com 3 tipos de público, basicamente, tá? Teve mais pessoas, mas basicamente 3 tipos de público era assim, que sempre estavam próximos a Jesus. O primeiro tipo de público eram os religiosos. Com esses, Jesus era duro. Era enfático, era tenso. Quem estava por perto ali, né? Ficava até numa tensão assim, porque Jesus não bajulava. Ele era direto, ele era firme. Ele chegou a expulsar os cambistas e alguns religiosos do templo. Chamou os fariseus e os mestres da lei de hipócritas. Por que Jesus fazia isso? Porque eles pregavam, mas eles não praticavam. Eles criticavam, julgavam, se achavam os melhores, mas não viviam aquilo que eles queriam ensinar. E muitas vezes deturpavam a palavra. Então Jesus era duro com eles, com esse tipo de público, os religiosos. Temos visto hoje em dia muitos religiosos que querem ensinar muito, mas não vivem aquilo que estão falando. Que exigem muito dos outros, mas eles mesmos não fazem. Eram os religiosos da época. Da mesma forma que tinha religiosos naquela época, ainda temos hoje. O segundo tipo de público era a multidão.
A multidão ela era formada de judeus e gentios, crédulos e incrédulos, os ímpios e os santos, entre aspas. Com esse tipo de pessoa, a atitude de Jesus era totalmente diferente. Ele era amoroso, ele era acolhedor, ele era misericordioso, paciente, hospitaleiro. Esse público era formado de crianças, de prostitutas, de ladrões, de doentes, dos excluídos, do trabalhador, do simples, do humilde. Essas pessoas que formavam esse segundo público, a multidão. Com estes, Jesus tem uma frase que é sensacional, que está lá em Mateus, no capítulo 11, e ele falava assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus amava esse tipo de pessoa, que talvez até conhecia um pouco da lei, mas eram pessoas humildes, eram pessoas que não se vangloriavam, eram pessoas que não batiam no peito e se achavam as melhores. Eram pessoas que reconheciam que precisavam da misericórdia do Cristo, do ungido, do Messias. Agora tinha o terceiro tipo de público, que eram os discípulos. Com esses, Jesus tinha uma mensagem sólida. Ele falava diretamente para eles algumas coisas. Às vezes, quando chegava uma multidão, Jesus começava a ensinar e ele se utilizava de parábolas, mas quando ele estava a sós com os discípulos, eles perguntavam: Senhor, por que o Senhor fala através de parábolas? O que quer dizer aquilo? E Jesus, quando estava a sós com os discípulos, ele revelava o que queria dizer através daquelas parábolas. Era uma palavra sólida, era uma palavra direta, era uma palavra que atingia o fundo do coração dos discípulos, aonde Jesus queria chegar, e trazia naqueles discípulos um mover e uma transformação. E Jesus, ele era enfático com os discípulos. Ele falava assim: se vocês querem me seguir, vocês precisam largar tudo. Vocês precisam pagar um preço de renúncia. E aí eu já quero fazer uma pergunta, outra pergunta agora nesse início, né? Eu perguntei: quem é esse Jesus chamado Cristo? Você conhece? E agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Em qual desse público você se enquadra? Entre os religiosos, que falavam, mas não viviam, que tinham uma incoerência no seu estilo de vida? Entre a multidão, que era humilde e reconhecia que era pecadora e precisava da graça? Ou entre os discípulos, com os quais Jesus pode falar, trazer uma palavra sólida, que você não vai ficar ferido, ofendido, cheio de, como diz o pessoal aí hoje, né? Cheio de mimimi. Em qual público você se encaixa? Agora vamos aprender algumas coisas nesses textos aqui. A primeira etapa, no verso de número 2, diz assim, ó: e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O texto não diz, mas aquele local ali é um local onde tinha outros barcos. Contudo, eu gosto de Lucas porque ele é detalhista e tem uma visão mais aguçada e apurada. Lucas destaca 2 barcos, os 2 dos discípulos, que são os barcos que chamaram a atenção de Jesus. Havia uma multidão ali, porque onde Jesus estava tinha multidão. Mas existe um tipo de pessoa que atrai a atenção de Jesus. A semana passada eu falei de alguns amigos de um paralítico que conseguiu descer o paralítico pelo telhado de uma casa porque eles não conseguiam entrar, porque tinha uma multidão e eles não conseguiam entrar, e aqueles amigos subiram no telhado, destelharam e desceram aquele amigo que precisava ali aos pés de Jesus. Não sei se por uma corda, não sei se por lençol, não sei se uma
cama, uma maca, não sei como que eles fizeram, mas eles desceram exatamente ali onde Jesus estava. E a Bíblia fala assim, Jesus vendo a fé deles, dos amigos. Tem algumas pessoas que chamam a atenção de Jesus. E aqui, nessa passagem aqui, o que chama a atenção de Jesus? Pessoas que não desanimam, que perseveram, que não focam no problema, mas na solução. Por que eu estou dizendo isso? Com base no quê? Porque uma coisa, veja só, uma coisa é você... eu não sou pescador, mas conversando com alguns amigos pescadores, essa semana até conversei com um que foi pescar nesse final de semana, mas conversando com alguns, veja só, uma coisa é você lavar as redes, o texto fala assim, ó, havendo desembarcado, lavavam as redes. Uma coisa é o pescador lavar as redes quando a pescaria foi boa. Quando ele pegou muitos peixes e ele viu que a sua família vai ser sustentada, que ele vai poder não apenas se alimentar daquilo que ele conseguiu, mas também alguns negociarem ali os peixes, venderem para ter algum lucro, para sustentar a sua casa, a sua família. Uma coisa é você lavar as redes quando você tem uma boa pescaria. Quando pegou muitos peixes. Outra coisa é lavar as redes quando não se pescou nada. E nesse comportamento que tiveram, esses discípulos já chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque se a pessoa pesca a noite inteira, não pega nada, qual que é o sentimento dela? Aquela pessoa que depende daquilo ali, ela se sente fracassada, frustrada. A preocupação bate a porta, porque atrás dela tem uma família, tem esposa, tem filhos. Mas só quem tem fé faz isso. Não deu agora? Beleza, amanhã vai dar certo. Olha, tentamos dessa forma, não deu certo? Nós vamos tentar de outra forma. Ei, não conseguimos vencer isso aqui agora? Não, espera que daqui a pouco nós vamos conseguir. É uma pessoa que tem fé, que acredita. Acredita que mesmo que naquele dia que não tiveram sucesso, não tiveram vitória, não tiveram a provisão necessária para a sua família, Deus é poderoso para suprir as suas necessidades no dia seguinte. Pessoas que têm fé. Esse tipo de pessoa que não desanima chama a atenção de Jesus. E esse comportamento é tão interessante que essa fé, ela mexe tanto com a parte física da pessoa, com a parte emocional da pessoa, que nós sabemos que até cientificamente a imunidade da pessoa, ela sobe, ela aumenta. Olha só que coisa interessante. Ela fica com mais vontade. Essas pessoas que chamaram a atenção de Jesus. É aquelas pessoas que mesmo depois de uma noite, entre aspas, de fracasso, elas lavaram as redes porque elas sabiam que na próxima oportunidade Deus entraria com a sua provisão e elas seriam vencedoras. Nós precisamos estar preparados, principalmente para quando Deus quer nos usar. Não viver cabisbaixo, desanimados. Precisamos estar preparados. Veja só, não é em vão que Jesus escolheu 12 discípulos, e dos 12, 7, a maioria eram pescadores. Olha que interessante. Por quê? Porque eles sabiam que eram pessoas perseverantes, eram pessoas que não desanimavam, que diante de obstáculos, por mais que eles não conseguissem romper naquele momento, eles tinham fé, que num próximo momento Deus os ajudaria, Deus os fortaleceria e eles conseguiriam romper. Mais uma pergunta para você. Você é perseverante? Ou você é daqueles que desanimam no primeiro obstáculo? Você tem fé que Deus pode entrar com provisão na sua vida, ainda que você não esteja vendo? Segunda etapa, verso de número 3. Olha só o que diz o texto. Entrou em um dos barcos que era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se,
ensinava do barco a multidão. Eita Deus, vou até tomar um pouquinho d'água aqui. Compartilha aí com uns 2 ou 3, indica aí nos comentários o nome de uns 2 ou 3 amigos aí, que Deus é grande. Quero que você entra comigo nessa história, nesse contexto. Pensa comigo no sentimento dos discípulos. Especialmente Pedro, Simão, Pedro, naquele momento. Talvez ele tivesse pensado, meu Deus, Jesus, puxa vida, nós não pescamos nada hoje. E Jesus quer que nós coloquemos o barco de novo ali, porque ele quer sentar para ensinar a multidão. Imagina na cabeça de Pedro. Jesus quer que nós coloquemos o barco na água de novo. E aí Jesus começa a ensinar. E aqui tem um detalhe que ele fica nas entrelinhas. Para você entender um verso, você precisa ler o capítulo. Para você entender o capítulo, você precisa ler o livro ou o evangelho. Para você entender o livro ou o evangelho, você precisa ler toda a Bíblia. Tá? Porque a Bíblia são conexões. Uma coisa ligada com a outra, tá? Então, para você entender o que está nas entrelinhas disso daqui, você precisa ler todo o evangelho de Lucas e mais os outros evangelhos para entender. Veja só, o que eu estou querendo dizer? Jesus começou a ensinar, mas quando Jesus ensinava, ele não alimentava as pessoas apenas com as palavras. Ele não curava apenas o emocional. Jesus não se limitava apenas às palavras. Ele curava, ele libertava, ele transformava, ele tocava as vidas. E por mais que o texto aqui não está claro aqui, geralmente acontecia isso. Quando Jesus ensinava, aonde Jesus estava, tinha cura, tinha milagres. Tinha curas espirituais, curas na alma, milagres de salvação, de restauração. O que eu estou querendo dizer com isso? O que nós aprendemos aqui? Que vai ter momento na sua vida que você vai ter o sentimento como Pedro teve. Talvez um sentimento de fracassado, talvez um sentimento de desanimado. Talvez você vai se achar a pior pessoa do mundo, aos frangalhos, desanimado, esgotado, frustrado. E ainda assim, Deus vai usar o seu barco, a sua fé, o seu conselho, a sua palavra, a sua vida para tocar outras vidas. Como ele fez com Pedro. Pedro estava se sentindo a pior pessoa e Jesus usa o barco de Pedro para ensinar outras pessoas, para tocar a vida de outras pessoas. Talvez você hoje, nesse momento, você esteja se sentindo o pior pecador. Talvez você esteja com um problema financeiro e alguém veio te pedir conselho na área financeira. Talvez você esteja com um problema no seu relacionamento conjugal e alguém veio pedir conselho na área conjugal. Talvez você esteja com problemas hoje no vício e algum amigo chegou e pediu ajuda para você justamente nessa área. E é exatamente nesse momento, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos as nossas mazelas, é que Deus entra, nos cura, nos restaura e ainda nos ajuda, através das nossas vidas, a socorrer outras vidas. Você consegue entender isso? Jesus usou o barco de Pedro para tocar outras vidas. Talvez aquele mesmo barco que Pedro estava se sentindo um fracassado com ele, um derrotado, a pior pessoa. E Jesus fala, Pedro, afasta um pouquinho, que eu preciso usar o seu barco para tocar em outras vidas. Jesus vai usar a sua vida para socorrer outros, para ajudar outros, para curar outros, para libertar outros, para aconselhar outros. Jesus vai usar a experiência que você teve em algum problema e que você venceu para você ajudar outras vidas. Você consegue entender isso? Jesus não está limitado aos seus problemas, meu amigo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é Deus. Ele não está aprisionado aos seus problemas.
Ele pode usar a sua vida, mesmo com problemas, para ajudar outras vidas. Acredite nisso. Isso é um privilégio. E pode ser, escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Talvez você esteja com um problema, não sei em que área, e alguém está pedindo ajuda para você exatamente na área que você está com problema. E quando você desfocar do seu problema e começar a ajudar a outra pessoa naquele problema que você também tem, naquele momento que você está ajudando aquela pessoa, Deus resolva o seu problema. Por quê? Porque você deixou de focar no seu egocentrismo. Você deixou de focar no problema que você está olhando para ele há tempos e começou a olhar para outros e começou a ajudar outros. Terceira etapa, verso de número 4. Quando acabou de falar, disse a Pedro: vai para o alto mar, ou vamos para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Eita Jesus, Sérgio ouvindo. Deixa eu tomar um pouco d'água. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Jesus convida Pedro para ir para águas mais profundas. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, com a multidão, Jesus trata ali no raso. Ali tem presentes de Jesus, tem curas, milagres, maravilhas. É a pessoa que chegou agora, está conhecendo Jesus agora. Jesus vai até fazer alguns milagres. Talvez você possa falar: pastor, mas quando eu conheci Jesus, acontecia tantas coisas na minha vida, por que parou de acontecer alguns milagres, alguns feitos extraordinários na minha vida? Pastor, por quê? E nós vamos... Veja só. Com a multidão, com aqueles que estão se achegando agora, às vezes Jesus concede algumas coisas. Concede alguns presentes. Alguns milagres, algumas curas, libertação. Mas Jesus não quer tratar as pessoas apenas na superficialidade. Ele quer que nós, que eu e você, mergulhemos na presença dele. Nos aprofundemos no conhecimento dele, na palavra dele, na sabedoria dele. Porque a partir do momento que tivermos relacionamentos profundos com Deus, com Jesus, nós não vamos mais querer os presentinhos, porque a presença dele nos basta, porque a glória dele nos enche, porque a unção do Espírito Santo dele já é suficiente, e nós não vamos mais nos apegar a presentinhos, nós não vamos mais ficar focados em bens materiais, em dinheiro, em posições, em cargos. Nós queremos ele. Davi, em determinado momento, entendeu isso sem a presença do Espírito Santo. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só. Jesus está nos chamando para um relacionamento mais profundo com ele. Como diz lá no texto de Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel entra, Deus traz uma visão para ele, e ele se vê diante de um rio, e ele começa a andar, as águas davam nos tornozelos. Ele andou um determinado tempo, se eu não me engano, 1000 côvados, que corresponde a 500 metros, e as águas davam nos tornozelos, nos artelhos. E ele andou mais 500 metros, as águas davam nos joelhos. E ele andou mais 500 metros e as águas davam nos lombos. E ele andou mais um tanto e ele já estava em um local onde não tinha pé. Eram águas profundas.
É para esse lugar que Deus está nos chamando, para águas profundas. É quando você não tem mais o seu sustento. Quando você perde, você se lança na água sem tentar resolver os seus problemas com a tua sabedoria, simplesmente com a força do seu braço. E que você deixa o Espírito Santo levar, te conduzir, te orientar, te ensinar. Águas profundas. Jesus estava chamando Simão Pedro para águas profundas, para um relacionamento profundo com ele. Águas é a tipificação da palavra de Deus, um mergulho em águas profundas, um mergulho na palavra de Deus. Gênesis, no capítulo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Efésios no capítulo 5 diz que a igreja é lavada pela palavra, pela palavra, que é a água que purifica. A água é uma simbologia, uma analogia da palavra. Jesus está nos chamando para mergulhar em águas profundas, mergulharmos na presença dEle, na palavra dEle, para termos um relacionamento sólido com Ele. Onde não vamos mais duvidar da ação dEle nas nossas vidas. Onde não vamos mais duvidar do agir dEle nas nossas vidas. Onde não vamos mais ter dúvidas de que Ele morreu na cruz por nós e de que tudo que nós fizermos nessa terra para tentar retribuir não será o suficiente, porque o amor dele já está estabelecido. Onde nós vamos ter a convicção de que é Ele quem nos guarda, quem nos sustenta, quem nos supre, quem nos conduz, quem nos orienta e que no final vai nos dar a vida eterna. É para esse local que Jesus está nos chamando. Pedro, afasta o barco para águas mais profundas e lançai as redes. É como se Jesus estivesse dizendo, primeiro eu uso o seu barco para servir o reino. Depois eu cuido do seu problema. Quando Pedro tenta puxar aquelas redes, tinha tanto peixe que ele teve que chamar os amigos dos outros barcos. Eita Deus grandão. Às vezes, tem muitos amigos seus que vão estar nos outros barcos. Às vezes, tem alguns amigos seus que vão estar nos outros barcos. Ah, mas eu não gosto daquela denominação. Eu não gosto do batista, eu não gosto do presbiteriano, eu não gosto do assembleiano, eu não gosto da quadrangular, eu não gosto da comunidade, Ei, às vezes os seus amigos vão estar nos outros barcos. E Jesus vai derramar uma graça, uma bênção extraordinária na sua vida que você vai precisar compartilhar com os amigos dos outros barcos. Primeiro, Jesus usou o barco de Pedro para abençoar as pessoas. E só depois que Pedro permitiu Jesus usar o barco dele para abençoar outras pessoas, é que Jesus resolveu o problema de Pedro. No raso, Jesus até deixa você comandar algumas coisas da sua vida. Mas quando você mergulha e se aprofunda, quando você mergulha em águas profundas, aí, meu querido, meu amigo, aí é Jesus quem tem o comando, aí é Jesus quem dá a ordem, aí é Jesus quem tem a direção. Você precisa renunciar à sua vida e entregá-la nas mãos dele, do Senhor Jesus. Você precisa renunciar à sua vida, abrir mão da sua vida, entregar para Jesus, para que Ele conduza a sua vida. Marcos, no capítulo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 35, diz assim: aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, este a salvará. É muito claro.
Aqui, talvez Pedro pode ter ficado surpreso quando Jesus assumiu o comando do barco, né, da sua tripulação ali. Afinal, Jesus ele era um carpinteiro. Marcos, no capítulo 6, verso 3, diz isso. E o que os carpinteiros entendem de pescaria? Talvez tenha passado isso na cabeça de Pedro. Talvez na cabeça de Pedro, puxa vida, Jesus, nós estávamos lavando a rede. Jesus manda a gente colocar o barco de novo. Agora ele manda ir para águas profundas. Agora ele manda jogar a rede. Por quê? Porque era de conhecimento de Pedro. Pedro era profissional. Era de conhecimento não só de Pedro, mas de todos que estavam ali, que frequentavam ali o mar da Galileia, que o certo era pescar naquele local, no mar da Galileia, o certo era pescar durante a noite, nas águas rasas, não durante o dia e nas águas profundas. O que Jesus pediu que Pedro fizesse era o contrário de todo o seu treinamento e experiência. Mas, o que me chama a atenção? Olha o que Pedro fala. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas aqui está o segredo de que você ainda está travado na sua vida. De que você ainda não conseguiu conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. De que você ainda não conseguiu alargar as suas tendas, os seus territórios. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Pedro foi obediente. Jesus falou, Pedro obedeceu. Jesus deu uma ordem de comando, Pedro fez, Pedro cumpriu. Muitas vezes Deus está falando, Jesus está falando algo para os nossos corações e nós estamos em dúvida e não obedecemos aquilo que Ele fala. O elemento crucial foi a fé de Pedro na palavra de Jesus. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Eita glória! Pedro lança as redes e ele faz uma pescaria espantosa, extraordinária. E sabe por que Pedro lançou as redes? Sabe por que Pedro lançou as redes? Porque elas estavam limpas. Porque elas estavam consertadas. Porque eles não estavam... tem um outro texto que fala assim, eles estavam limpando, lavando as redes e consertando as redes. Eles acreditavam que numa primeira oportunidade que eles tivessem, e que Deus desse uma voz de comando, eles iam conseguir o êxito para suas vidas. Eles não ficaram choramingando. A rede está rasgada, a rede tá furada. É porque isso, porque o governo, é porque o Lula, é porque o Bolsonaro, é porque o meu trabalho, meu patrão é chato. Ei! Não deu certo, lavou as redes, consertou e eu vou me preparar para o próximo comando que Deus tiver para minha vida. Eu não vou desanimar. Eu não vou ficar focado no problema. Eu vou focar na solução. Isso é o que chama a atenção de Jesus. Veja só, era o mesmo barco, o mesmo mar, os mesmos pescadores. É a mesma igreja, é a mesma cidade, é a mesma palavra, é o mesmo pregador, é o mesmo pastor. A diferença é que agora o comandante do barco é Jesus. E se Jesus falou, acabou. Você consegue entender isso? Você que está me ouvindo, meu amigo, é uma resposta para a sua vida. Qual a última vez que você ouviu uma voz de comando vinda diretamente de Jesus? Qual foi a última vez? E por que você não ouviu? Porque talvez você esteja em um local, uma borboletinha aqui, em algum local que Jesus não está presente. Você esteja em algum barco que Jesus não está. Que tal você convidar Jesus para fazer parte do seu barco? E aqui eu posso
usando de conjectura, eu posso tipificar o barco como a sua vida, o seu coração, como a sua família, como a sua igreja, como o seu ministério, como o seu círculo de amizade. Jesus faz parte do seu barco? Não adianta fugir, correr, esconder, mudar de emprego. Você precisa deixar o comandante Jesus conduzir o barco da sua vida. Tem pessoas que fogem para lá, para cá e brigam, discutem, abandonam a igreja, abandonam o casamento, abandonam uma série de coisas. Mas nunca convidam Jesus para ser o comandante das suas vidas. Para finalizar, quarta etapa. Eles ficaram admirados. Deixa eu achar o texto aqui. Verso de número 8. 8 e 9. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Olha o segredo. Você reconhecer as suas mazelas com humildade, reconhecer que é pecador, reconhecer que você precisa de Jesus. E a sinceridade, a transparência de Pedro aqui foi tamanha. Falou: Senhor, o Senhor é santo, afasta-te de mim. Mas Jesus veio para ele. Jesus veio para esse tipo de pessoas. Jesus veio para mim e para você, que somos pecadores. Talvez somos excluídos, rejeitados. Temos as nossas falhas, temos os nossos lábios impuros, os nossos pensamentos impuros. É para esse tipo de pessoa que Jesus veio. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E quando Pedro se enquadrou nesse local, nesse ambiente, nessa posição de pecador, é onde Jesus abraça Pedro. Verso 9, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Eles ficaram admirados, do tipo assim, quem é esse cara? E eu pergunto para você, quem é esse Jesus chamado Cristo? Será que ele não tem o poder suficiente para transformar a sua vida? Para reverter esse quadro de derrota que você está vivendo e trazer para você a vitória que você tanto almeja? Talvez você tenha passado por uma fase negra, como Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. À noite, uma fase escura, um tempo de escuridão, um tempo de trevas. Será que Jesus não pode entrar no seu barco e transformar a sua vida? Quem é esse homem? Muitos, não são poucos, até dentro das igrejas, estão seguindo Jesus, escrevendo, falando sobre Jesus, fazendo vídeos, filmes, lives sobre Jesus, mas não sabem ainda quem é Jesus. Não tem uma revelação verdadeira sobre quem ele é. Porque para conhecer Jesus na essência, você precisa ter uma revelação de quem ele é. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Em determinado momento, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus chega e pergunta para os seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E uns falam que o senhor é o João Batista, outros falam que é Elias, os profetas e tal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, num rompante de ousadia, eu gosto da intrepidez de Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus já traz a revelação, ele tem uma revelação de quem é Jesus, e Jesus já traz uma revelação de quem Pedro era, restaurando a identidade de Pedro. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, sobre esta palavra de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu revelou quem eu sou. Só Deus, hoje através do Espírito Santo, naquela época o Espírito não tinha descido ainda, ele só desceu lá em Atos, em Pentecoste, naquele momento que Jesus conversava com Pedro, ele fala, meu Pai que está no céu, hoje nós temos o Espírito Santo para nos revelar quem é Jesus. Mas estamos correndo atrás de tantas coisas e nos esquecemos de buscar a presença do Espírito Santo. Jesus, ele tinha uma palavra, mas ele tornava-se a palavra e dava voz para os outros proclamarem a palavra. É isso que Jesus fazia. É esse o Jesus chamado Cristo. Eu vou repetir essa parte para ficar bem gravado no seu coração. Jesus tinha uma palavra, mas ele se tornava a própria palavra e dava voz para os outros para proclamarem a palavra que ele tinha se tornado. Jesus, em determinado momento, ele ressuscitou os mortos, mas ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Ele era a palavra. Jesus, em determinados momentos, ele multiplicava os pães para alimentar uma multidão, mas ele chegava a dizer, eu sou o pão da vida. Ele curou no sábado, mas ele dizia, eu sou o Senhor do sábado. Jesus se tornou aquilo que ele fazia. Ele era a mensagem. A vida dele expressava a mensagem. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. Esse é o Jesus chamado Cristo. E agora eu quero perguntar para você, o que você está fazendo que ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua vida? Por que dúvidas? Por que indecisões? Esse é o Jesus chamado Cristo. Primeira etapa. Existe um tipo de pessoas que atraem a atenção de Jesus. São aquelas pessoas que não desanimam, que perseveram, que não focam no problema, mas focam na solução. Que independente se tiveram derrotas, eles se levantam, tomam um banho, ficam preparados, porque na próxima oportunidade Deus vai dar vitória. Segunda etapa. Jesus, ele vai usar a sua vida para tocar outras vidas, independente da forma que você esteja. Ele é Deus. E talvez, enquanto você ajuda outras vidas, ele resolve o seu problema. Terceira etapa, Jesus nos convida para águas mais profundas, para um relacionamento mais profundo com Ele, para nos aprofundar, nos mergulhar na palavra de Deus. E por fim, só o Espírito Santo pode trazer uma revelação de quem realmente Jesus é, na minha e na sua vida. Convide Ele para fazer parte da sua vida e você vai ter experiências extraordinárias com Jesus. Hoje eu tenho convicção que foi o dia que Deus escolheu para que você desperte, abra os olhos, abra os ouvidos espirituais e convide Jesus para fazer parte da sua vida. Aí mesmo onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, convide Jesus, faça uma oração você. Diga, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, tem compaixão da minha vida. Por favor, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero passar a eternidade contigo. E me ajuda a vencer as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas mazelas. Me ajuda, me capacita. E eu tenho certeza que Deus vai te responder. Quem é esse Jesus chamado Cristo? Ele é o Messias. Ele é ungido. Ele é aquele que te traz a paz. Ele é aquele que te cura, que te liberta, que te aceita do jeito que você é. Mas com certeza você não vai continuar do jeito que você era. Você vai ser transformado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus vai manifestar e vai ministrar na sua vida. Que Deus te abençoe. Que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo preencha no seu coração. Abra o seu coração para Ele. Amém? Nós vamos orar por algumas pessoas, mas antes de orar, eu quero fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta que
que vai estar valendo essa caneca aqui, ó. Tá? Eu vou fazer uma pergunta, as regrinhas, aquelas que eu falei. Você precisa ser aqui da cidade, precisa ter indicado aí 3 pessoas nos comentários, para fazer um pedido de amizade lá, para se tornar amigo da gente aí no Face. E você precisa, a primeira resposta que chegar aqui, tá? Então a primeira resposta que chegar, tanto no Face da Igreja Batista da Esperança, como no Face Edson Fernando Nandinho, a primeira resposta que chegar, a gente vai estar olhando aqui, vai ser o vencedor, tá? Você precisa responder e indicar o endereço, beleza? Vou fazer a pergunta. Quem foi o discípulo de Jesus que disse a seguinte frase para ele? Olha só, quem foi? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele falou para um amigo dele a respeito de Jesus. Esse discípulo falou para um amigo dele a respeito de Jesus. Ele falou para o amigo dele, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem foi esse discípulo? Enquanto a gente ora aqui, você vai respondendo aí, vai dando um endereço que daqui a pouco eu falo se está certo e quem foi que ganhou. Nós vamos orar por algumas vidas. Nós vamos orar pela Rosineide, é a irmã do pastor José de Barros, lá da nossa igreja, tá? Nosso pastor, oração pela Rosineide. Nós vamos orar pelo Juliano Bezerro, nosso amigo Juliano. Ele está congregando lá na Primeira Batista, ele está com Covid, está num quadro bem delicado, ele precisa da intervenção de Deus e nós como igreja vamos orar. Vamos orar também pela mãe do Jonathan Nemer, a Sarah Nemer. Hoje ele fez um vídeo pedindo oração pela mãe dele, que hoje ela seria entubada, ela está num quadro bem delicado. Deus precisa entrar também com a graça dele, com a compaixão, com a misericórdia, com a cura dele, com o milagre dele. Tá? Nós vamos... Ivone. Vamos orar também pela Ivone. Vamos orar pela irmã Elaine Reis. Ela está fazendo um tratamento de saúde para que Deus possa dar sabedoria aos médicos que vão estar cuidando da Elaine aí, a esposa do Dejair. A irmã Jusce pede oração por Carel e família. O irmão Dejair pede oração pela vida do Noel, que está com Covid. Vamos orar também pela vida do Nico, irmão do tio D, né? O Flavinho, meu amigo lá de Rio Preto, pede oração pela sua vida e toda a sua família. Mandou um abraço, Flavinho. Deus abençoe a sua vida, cara. A irmã Eli pede oração pela vida da Nayana e a família, o Anderson, que estão lá no Japão, né? E orar também pelo Elton, pelo Ju, pela Natália, pelas crianças, né? A Lu pede oração por todos da sua família, minha prima Lu, beijão, a Lu tá lá em São Paulo. A irmã Aparecida Alves pede oração pelo seu filho, por uma porta de emprego, né? Vamos orar também. Quero orar também pelo meu amigo Edmilson Fumaça, o Anderson, que está lá em Hortolândia, o Orlando, que está lá em Rondonópolis. Orar pela vida do Beto e da Márcia, que estão no Japão, o Isaías, o Paulo, o Flávio e a Fernanda, que estão lá na Austrália. Pela vida do Fabinho e da Dai, que estão lá em Portugal, o Elvis e a família dele, que estão lá em Portugal, o Demétrio e o Francisco, o Chicão, que estão lá em Portugal, pelo meu primo Alan e a sua família, que estão lá em Costa Rica. Vamos orar também pelo meu cunhado André, que está lá em Fernandópolis. Vamos orar também pela minha tia Alzira e meu tio Nelson, né? Pelo Juninho. Daqui a pouco eu vou contar um testemunho aqui, tá? Orar pelo Juninho, que está lá em Rio Preto. Amém. Vamos orar por essas vidas e colocar a sua casa também, a sua família diante do Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça. Jesus, nós te amamos e nós cremos no Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode estender a tua mão agora e alcançar todas essas vidas que nós falamos, Senhor. Por favor, nós clamamos como igreja. A tua palavra declara, onde 2 ou 3 concordarem acerca de algo aqui na terra, isso será selado no céu.
E nós queremos nos unir em unidade agora, em oração. Queremos, Deus, ó Pai, clamar ao Senhor como igreja, como amigos, Deus, por essas vidas. Senhor, estenda a tua mão sobre a dona Rosineide, ministra a tua cura sobre ela, repreenda, Deus, esse vírus em nome de Jesus, restaura a saúde dela, Deus, dê sabedoria ao pessoal que está cuidando dela, em nome de Jesus. Coloca a tua mão também sobre o Juliano, Pai. Oh, meu Deus, faz o teu milagre na vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Repreenda, Deus, ó Pai, esse mal. Cure, Deus, ó Pai, restaure o pulmão, restaure a saúde dele por completo. O Senhor pode fazer isso, o Senhor tem poder para fazer isso, meu Pai. Faz o teu milagre. Também eu peço que o Senhor esteja estendendo a tua mão sobre a dona Sara. Deus, eu não conheço pessoalmente, mas nós conhecemos o filho dela. Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre ela. Deus, a notícia que nós tivemos é que ela vai precisar ser entubada hoje. Dê sabedoria aos médicos, que todo medicamento, a medicação que for ministrada na vida dela, que tenha o efeito correto, mas que o Senhor, com a tua mão poderosa, possa estar estendendo, Deus, ó Pai, sobre ela e ministrando a tua cura, meu Pai. Deus, abençoe a Elaine Reis, restaura a saúde dela. Abençoe, Deus, ó Pai, Carel e a sua família. Deus, o Noel, que está com Covid, também cura ele, meu Pai. Estenda a sua mão sobre a vida do Flavinho lá em Rio Preto, a sua família, a irmã Eli, a filha dela que está no Japão, a família dela que está toda aqui. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, também derrama da tua graça sobre a vida da Lua, toda a família, meu Pai, lá em Pernambuco, em São Paulo. Deus abençoa, Deus, ó Pai, a irmã Aparecida, abra uma porta de emprego para o filho dela. Nós colocamos todas essas vidas diante do Senhor. Pedimos, Deus, ó Pai, que o Senhor esteja ministrando a cura. Deus, estenda a tua mão sobre a minha tia Alzira, sobre o meu tio Nelson. Cuida deles, Pai. Restaura a saúde deles por completo. Sobre a vida do Juninho lá em Rio Preto. Completa a obra que o Senhor começou, meu Pai, na vida dele, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo mal. E nós clamamos que o Senhor continue protegendo, Deus, ó Pai, continue guardando. Abençoa cada lar, cada casa, Deus, ó Pai, que esteve nos acompanhando. Senhor, nós liberamos a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada vida que está nos ouvindo. E aqueles que não puderam nos ouvir, mas que num futuro vai ouvir essa live, Pai. Estenda a sua mão sobre eles também. Busca eles, Pai. Resgata eles. Salva, Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo. Eu te louvo, te exalto, Deus, obrigado pela vida do Guilherme que está aqui, abençoa a sua família, abençoa o Zé, a família dele, cuida de nós, Pai, nos colocamos debaixo das tuas asas, nos colocamos debaixo da tua destra forte, livra-nos de todo mal e que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoa o meu amigo Nilton aqui da padaria, Deus, estenda a sua mão sobre ele, abençoa, Deus, ó Pai, a empresa dele, que ele seja cheio da tua presença. Deus, em nome de Jesus, toca no coração dele, Deus, e que o teu amor seja ministrado naquela vida. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento que passamos aqui. Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. E que o Senhor esteja nos dando uma semana boa, uma semana de vitória, uma semana cheia da tua presença, Pai. Em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero dar um testemunho rapidinho aqui. Irmãos, nós temos ouvido tantas notícias, né? Temos perdido alguns amigos aí com essa situação tão complicada, tão delicada desse vírus, né? Da Covid. Mas a palavra do Senhor fala assim, chorar com os que choram. Nós queremos, assim, expressar aqui o nosso sentimento pelas pessoas que perderam seus entes queridos, né? Vamos continuar orando por todos aqueles que perderam amigos, pessoal da família, né? Vamos continuar orando por cada vida, mas nós queremos também nos alegrar com os que se alegram. Essa semana nós tivemos algumas notícias boas, esse final de semana, na verdade, né? Tem um irmão que chama... são amigos da Elaine, e o Devir, um negócio assim, né? E o Devir e o esposo, eu acho que são lá de Promissão, que eles agradeceram as nossas orações, não só aqui as nossas orações da live, mas as orações que a gente faz também lá na igreja, né? Nos cultos, a gente sempre tem orado. Eles agradeceram. No sábado, o marido
teve alta do hospital, eles estavam com Covid, estavam numa situação bem delicada. No sábado ele teve alta e no domingo a esposa ia ter alta. Então eles agradeceram as nossas orações. Nós queremos louvar a Deus porque Deus ministrou a cura na vida deles. Tá? Eu também quero expressar gratidão a Deus, exaltar o nome do Senhor pela vida do meu primo, Juninho, lá de Rio Preto. Né? Ele ficou uma semana internado, ficou numa situação bem delicada. Né? A esposa dele teve uma direção de... nós temos um grupo da família, né? de estarmos orando, intercedendo durante a madrugada por ele. E graças a Deus, Deus colocou a mão sobre ele. E ontem ele teve alta. Tá? No período que ele ficou lá, ele perdeu 12 quilos. É uma situação bem delicada, mas Deus estendeu a mão sobre ele, ministrou a cura sobre ele. Ele teve alta e agora ele está se restaurando, se renovando. E eu quero agradecer o pessoal que esteve orando junto com a gente aí. Né? Muito obrigado. Toda honra, toda glória é dada ao nome do Senhor. Jesus é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Nós, em hipótese alguma, podemos envergonhar o nome do Senhor. Toda honra e toda glória será dada ao Senhor. Tá? Quero agradecer os que estiveram orando. Né? Então tivemos aí 3 pessoas que foram curadas pelo nosso conhecimento. Sabemos que teve mais, tá? Mas pelo nosso conhecimento, e que Deus seja exaltado através disso daí. Então creia que Jesus ainda opera milagres, Jesus ainda opera curas. Amém? Esteja colocando a sua vida, a sua família diante do Senhor, que Deus vai guardar. Amém? Olha o resultado aqui do nosso sorteio, da nossa pergunta. Quem ganhou, segundo os nossos assessores aqui, né, o Zé Jovino e o Guilherme, foi a Paloma. Eita glória! A Paloma ganhou. É a Paloma do Gabriel? Isso. É a Paloma do Gabriel. Eita glória! Ganhou essa caneca aqui, ó. O Gabriel já vai tomar um chazinho, um leite com a caneca, Paloma. Tá? A resposta certa é o nome do discípulo que falou isso. Foi Natanael. Evangelho de João, capítulo 1, verso 46. Tá? Natanael. Em determinado momento, Jesus falou com Filipe. Filipe correu, chamou Natanael. Natanael, olha, tem um homem aí de Nazaré e tal. E ele falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se referindo a Jesus falando com Filipe. Então foi Natanael. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 46. A Paloma foi a primeira a responder, segundo os nossos assessores, e ela levou aqui a caneca. Paloma, você precisa passar aqui para pegar, tá? Se você não puder, você dá um toque que a gente deixa lá na sua casa, que ela mora aqui perto da minha casa. Amém? Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui com você. Quinta-feira agora, às 20 horas, nós vamos estar fazendo uma live pelo Instagram, tá? Com o pastor Jean. É o pastor da Igreja Batista lá de Suzanápolis. Ele faz parte da Primeira Batista aqui, né? E é o pastor Jean lá de Suzanápolis. Nós vamos estar fazendo uma live na quinta-feira agora, às 20 horas. Nós vamos estar falando sobre fé. Fé em tempos difíceis. Tá? Eu e o pastor Jean vamos estar batendo. Pastor Jean, coloca lá, pastor Jean. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Em nome de Jesus. Obrigado.